Tribunal Superior Eleitoral anunciou a alocação de pouco mais de R$ 200 mil para a confecção e reparos de togas destinadas aos ministros e servidores da Corte. Bom, é tenebroso, né? Esse negócio da toga é uma coisa de um mau gosto terrível, né? Mais uma dessas frescuras da justiça brasileira que vive assim, né? São um bando de nefilibatas, né, que estão ali andando sobre as nuvens, né? Pairando sobre a realidade brasileira, né? E só falta a peruca. Tem alguns que usam peruca, né? Mas só falta aquela peruquinha, né? De cabelinho enroladinho assim, para fechar o modelito, né? Agora, essa justificativa sobre o porquê usar a toga é que é assim, mexe com o nosso coração, né? Porque representa a impessoalidade e a imparcialidade do Estado. Então, mas isso, Ana, é a cultura brasileira, que é a cultura do parecer. Então, por que tem que continuar usando toga? Porque todo mundo sabe que eles não são magistrados mais coisa nenhuma. Né? Ninguém ali mais é juiz, ninguém tem mais imparcialidade, né? E a impessoalidade do Estado, etc. Está todo mundo ali defendendo interesses, né? Ou avançando acima da lei. Então, assim, então não dá para eles serem, né, considerados. Então tem que fazer o quê? Tem que, como vamos dizer assim, a atividade que eles exercem não expressa mais a impessoalidade e a imparcialidade do Estado e do direito, então eles precisam carregar os símbolos exteriores. Eles precisam parecer que são. Então você põe uma roupa, parece que é a mesma coisa do general brasileiro. Ele põe uma farda, parece que ele é um general, né? E não só um funça. Então ele fica com aquela coisa, ele ganha uma estrelinha, vira um general 4 estrelas. Né? Então, fica parecendo. Por isso que ele anda com aquela coisa assim. Por isso que o apelido do Cid é cordinha. Se olhar o Cid, ele só anda com aquela farda cheia de cordinha pendurada, né? Que são as várias distinções militares que ele recebeu. Porque ele parece que é alguma coisa muito importante. É o medalhão. Deu 2 dias na cadeia, já entregou todo mundo. Então, assim, tem que parecer. Essa que é a cultura do brasileiro. É verdade. Né? Então, tem que parecer que é juiz. Tem que parecer... Né? Por quê? Veja, a toga, ela é o símbolo tradicional da justiça, certo? Né? Então, você vê um sujeito de toga, é bem isso, né? Desde a da Roma Antiga, a gente fala, aqui está o representante da justiça. Menos o Brasil, porque a toga não representa mais justiça. Representa já, sei lá, outra coisa. E o brasileiro, quando vê a toga, ele não se sente assim tranquilo porque estou aqui na sombra da justiça. Ele se sente acuado e com medo. Por exemplo, mesmo esse programa, a gente nunca sabe se o que a gente está falando aqui terá consequências jurídicas, a gente vai ser preso. Jurídicas não, a gente sabe que nunca tem consequência jurídica porque a lei nos protege, mas a lei não existe mais. Né? Então não surpreende que, né, eles tenham que tungar R$ 200 mil do contribuinte brasileiro para gastar com roupinha, né, lá no TSE. Né? Não surpreende, porque, Ana, na verdade, deve até precisar mesmo. Porque, veja, se a lei brasileira, a Constituição brasileira já está tão surrada, maltratada, cheia de buracos, coberta de traça, manchas, desbotada, quem dirá a roupa que esses caras usam para fazer essas coisas com a lei? Então, né, tá certo. Eu acho até que é pouco dinheiro, na verdade. Ô Silvio, só lembrando, a juíza Ludmilla, ela teve uma... Não é esse o termo, tá? Mas assim, precisou passar por um processo de correção de postura, né? Porque ela foi acusada de, olha, juízes não podem ficar se manifestando, né? Tem a lei orgânica da magistratura. E aí ela foi condenada por esse, né? Por estar ali falando coisas no Twitter, enfim. Mas só ela fez isso? Só ela se manifestou a respeito de algum assunto? Não, imagina, esse juiz ficou falando o dia inteiro. Então. Né? Ninguém liga. O problema é quando um juiz conservador fala alguma coisa. Já foram atrás de juiz por coisas que ele disse nos autos, entendeu? Então, assim, né? Só não vê que não quer. Agora, qual que é o grande problema? Que eu não vou cansar de falar. As pessoas... Porque hoje, por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria com o... já vou me lembrar o nome dele. Esse é o advogado mais pica do Brasil, o criminalista mais antigo, assim, é o considerado o papa da profissão, né? Criticando a decisão do Moraes de proibir que os advogados dos acusados lá da Operação Tempus Veritatis se comuniquem, né? Pelos motivos óbvios, né? Você não pode tratar o advogado como o cliente, né? O advogado não pode sofrer as restrições, enfim, as penalidades que o acusado, o investigado, sofre, né? Porque isso é cercear o amplo direito de defesa. Inclusive, ele diz que
proibir a comunicação entre os investigados também é cercear o amplo direito à defesa, porque ninguém é obrigado a dar a sua versão dos fatos. Isso, Antônio Marins de Oliveira, né? Então, assim, né, é um dos pilares da advocacia brasileira que agora está lá criticando também a decisão do Moraes. Daquele jeito muito polido que todo mundo faz. Né? Mas lembrando que nem na ditadura militar houve um absurdo desses. Ele fala, na ditadura teve vários absurdos. Por exemplo, a gente proibiu o advogado de conversar com o cliente. Agora, os advogados de conversarem entre si, isso jamais passou pela cabeça, né, de um escroto da ditadura militar. Agora, mas por exemplo, esse exemplo que ele deu me faz pensar se não será o próximo passo do Alexandre de Moraes. Proibir os advogados de conversarem com os seus clientes, né, acusados. Não, agora o Bolsonaro não pode conversar mais com o advogado dele, né, porque isso pode atrapalhar, né, a operação de alguma maneira, a investigação. Né? Então, mas por que eu estou falando dessa história do Marins? Porque isso aí nos faz pensar o seguinte: agora a OAB e os advogados, veja, para um figurão desse da advocacia brasileira, né, um legítimo membro das nossas oligarquias, sair publicamente para falar sobre esse assunto, né, é o quê? Porque eles estão sentindo a aguinha bater no tobinha. E o que acontece? Nós estamos falando aqui desde que começou. Se vocês acham que esses abusos, né, esses atropelos, né, esse uso indiscriminado do poder vai parar no bolsonarismo, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados, porque ele não vai parar. Não há nada capaz de tolher o poder em ação, a não ser um poder contrário. O poder, ele jamais se autorregula, se autocontém. O crescimento do poder, não, o poder estatal, jamais vai olhar e falar assim, não, acho que agora eu vou parar por aqui, vou parar de crescer, vou parar de... Não. Ele é um organismo vivo que a sua função é crescer, 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 crescer. É isso que ele faz. Ele tem que ser contido, né, de alguma maneira, por outros poderes, né, por corpos intermediários, pela sociedade, etc. Por isso que existe a porra da teoria, né, da separação entre os poderes do Estado, para um poder conter o crescimento do outro. A divisão dos poderes é justamente para isso, para ter um certo equilíbrio, né, manter a rinha entre os poderes e aí, bom, ninguém cresce. Né? É por isso que, sei lá, nas sociedades antigas você tinha a igreja que contrabalanceava o poder do Estado, né? Você tinha uma série de direitos dados a, sei lá, aos camponeses que o Estado, o rei, né, não poderia infringir, porque senão ele perdia uma série de benefícios que eram dados pela igreja. Né? A distribuição do poder sempre existiu. Né? Quando ela deixa de existir, você tem tiranias. Então, assim, o poder ele não vai se conter sozinho. Né? Ele vai para cima de todo mundo, como foi para cima da Transparência Internacional, que é uma ONG esquerdista, né? Como foi para cima agora da prerrogativa dos advogados. Veja, isso não atinge os advogados do Bolsonaro, porque o que acontece? Quando o Alexandre de Moraes dá essa decisão lá em cima, qualquer juiz mequetrefe da província pode fazer a mesma coisa. E se o juiz aqui, sei lá, não decidir que agora os advogados que tratam aí, sei lá, do PCC não podem mais conversar entre si, como é que vai ser? Óbvio que vai ter reação. Então, assim, aos pouquinhos, eles vão para cima de todo mundo. Por exemplo, a lei, né, a decisão do STF de punir a imprensa que publicar entrevistas em que o entrevistado diz coisas que o STF não gosta. Aqui vai ser punido o entrevistado? Não, é o jornal que o entrevistou. Então, o que é isso? Isso é cercear, né, o trabalho do jornalista. Então, isso é cercear a liberdade de imprensa. Então, ele foi para cima dos jornais. E óbvio que os jornais sentiram isso. Né? Então, assim, se vocês acham assim, que ele foi instrumentalizado, ele é um instrumento contra o fascismo do bolsonarismo, vocês estão completamente equivocados. Completamente. Porque a verdade, nua e crua, é o seguinte: o bolsonarismo não tem poder algum. Zero. O poder do Bolsonaro é zero. O Bolsonaro é até um cara popular, mas o poder é zero. O Bolsonaro não tem ninguém que lhe obedece. Não há nenhuma instituição sob o seu comando. Ele não tem poder de armas, ele não tem poder de prisão, ele não tem poder de julgar ninguém. Todo esse poder vocês deram, consentiram e legitimaram na figura do Alexandre de Moraes. Existe hoje um homem no Brasil que tem todo o poder. Se vocês não conseguem perceber a diferença abissal entre o poder do Alexandre de Moraes e o poder
do Bolsonaro, vocês não vão entender nada, né? E se vocês acham que usar todo o poder disponível do Estado para destruir um grupo político que não tem poder algum é combater o fascismo, vocês não têm a menor ideia do que é o fascismo. E, óbvio, não têm a menor ideia do que é democracia, né? E é por isso que vocês estão criando a cobra que vai picá-los. É isso que vocês estão fazendo. Né? Que vocês ainda não acordaram, porque vocês têm um ódio tão grande pelo Bolsonaro que isso impede de vê-lo o seu caminho óbvio que esse país tomou, graças, né, ao trabalho da esquerda, da imprensa, sobretudo da mídia, né, que é quem mais corrobora com esta putaria que está acontecendo no país. Né? E a hora de vocês vai chegarem, porque tiranos não param. A hora que eliminarem o bolsonarismo, serão eleitos outros inimigos. Né? E esses inimigos serão perseguidos da mesma maneira que o Bolsonaro foi. É isso que vai acontecer. Anotem.